A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje venho com muita alegria trazer aos irmãos mais uma lição aqui da CPAD. A nossa lição que nós estudaremos hoje é a lição de número 6, cujo tema é a Bíblia como um guia para a vida. Estamos estudando a supremacia das Escrituras. E hoje se faz necessário algumas considerações iniciais. E é a seguinte: nós estudamos até agora, até a lição de número 5, teoria, como ler a Bíblia, como interpretá-la. Estudamos como esse livro foi formado, o que é canonicidade, o que é inspiração divina, o que é inerrância. Estudamos tudo isso é teoria. Mas agora nós iniciaremos a parte prática, como pôr tudo isso em prática. E eu preciso de início já explicar aos irmãos que para eu praticar o texto bíblico é importante os passos anteriores. Para eu praticar um texto bíblico é necessário eu interpretá-lo da forma correta. Porque somente interpretando um texto bíblico da forma correta eu vou conseguir praticar do jeito que trará êxito, do jeito que eu posso dizer, do jeito de Deus, do jeito que Deus deseja que nós pratiquemos. Tá bom? Se nós errarmos a interpretação, nós podemos cair num grave risco de criar heresias, como já foi dito na aula passada, e também de nós, ao invés de procedermos do jeito que agrada a Deus, estaremos procedendo de um jeito completamente do contrário. Amém? Então vamos avançar aqui. O textuário vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A verdade prática vai dizer: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçado nos ensinos da palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 119, 97 ao 105. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que palavra maravilhosa, né? E a palavra, o estudo de hoje, essa revista, essa lição, hoje vai tratar a respeito desse texto a qual nós lemos, tá? Porque a lição de hoje falará a respeito da palavra em prática. Amém? E já de início, passando uma referência aos irmãos, temos Tiago 1, 22, que vai dizer que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, ele vai dizer, não sejais ouvintes, mas sejais praticantes daquilo que nós ouvindo. É dessa forma, parafraseando. Amém? E ele vai dizer que o homem que ouve, mas não pratica, ele é semelhante ao homem que olha no espelho, contempla o seu rosto natural, se afasta do espelho e logo não se lembra de mais nada, ele não se lembra mais do seu rosto, porque ele saiu de frente do espelho. Tá? Então é basicamente, de forma bem simples, isso. É você olhar no espelho, você perceber alguma imperfeição, algum defeito, algo que você pode retocar enquanto está diante do espelho. Tá? O espelho é para isso, ele mostra as nossas imperfeições. E a palavra de Deus aqui, Tiago está tratando a palavra como esse espelho. Você pode observar que quando a palavra é pregada, ela toca, é como um espelho nos mostrando os nossos defeitos. É o momento que você olha e fala: epa, isso aí é para mim. Outro fala lá: epa,
essa daqui eu tenho certeza que é para mim, porque doeu. Essa daí foi para mim. E cada um vai recebendo aquilo que é seu. É a palavra como espelho, refletindo as nossas fraquezas, refletindo as nossas falhas e defeitos, tá? O que é natural, porque somos seres humanos. Estamos em constante progresso na obra de Deus, tá bom? E nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas avançamos para a salvação. Então vamos dar jeito nisso. Eu creio que conseguiremos a cada dia se afastar mais de nós mesmos e se aproximar mais do nosso Senhor e da vontade dele. E assim alcançaremos a salvação. Avançando mais um pouco, então, introdução aqui, primeiro tópico. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar nesse tópico, aqui Jesus ele vai trazer sobre a questão da prática e não do apenas ouvir. Ele estava ensinando e ele fala, vocês precisam praticar, tá? Parafraseando tudo que Cristo falou para ficar de forma mais prática. Ele diz, vocês precisam praticar tudo isso que eu estou ensinando. Por quê? O homem que não pratica, é a ilustração que ele utiliza para ensinar. O homem que não pratica as palavras as quais eles estão ouvindo, o homem que não pratica é semelhante ao homem imprudente, que construiu a sua casa na areia. E a areia e o solo não é sólido. A areia não é o ambiente apropriado para construir um alicerce, uma casa. Sabemos que a casa que está na areia, isso daqui, irmãos, é uma coisa, né, é tranquilo de compreender isso aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa muito natural. Tá? Colocou na areia, vai vir o vento, vai vir as ondas, vai vir a tempestade e vai derrubar aquela casa. Enquanto aquele homem que construiu na rocha a sua casa, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir os mesmos três ataques que vieram sobre a casa na areia. A diferença é que essa casa está na rocha, está alicerçada em Cristo, então ela não vai cair. Então é basicamente isso. Se você apenas ouve as palavras ditas por Cristo, você apenas ouve as palavras que estão escritas nessa palavra que nós temos em nossa mão, nessa Bíblia, na Bíblia Sagrada. Se você apenas ouve ou lê, você é esse homem. Porque o que vai te tornar prudente, o que vai trazer segurança verdadeira para você, o que vai trazer um alicerce sólido e firme, do qual você não vai ser abalado, é se você pratica aquilo que você ouviu. E isso é uma coisa muito óbvia, tá, irmãos? Isso é uma coisa muito natural. Não é nada não é nenhum mistério. É só parar para pensar. Se nós vamos lá num corpo um bombeiro em curso. Um bombeiro em curso, para fazer uma ilustração aqui, explicando a outra ilustração. Tá? Um bombeiro em curso, ele recebe lá várias instruções acerca do fogo, de apagar um incêndio. E nós sabemos que para cada tipo de incêndio tem um método para poder apagar. Dependendo, se utilizar um mesmo método em uma outra situação, uma situação que requer um método mais apropriado, um método diferente, aquela casa, ao invés de apagar o fogo, esse método, ao invés de apagar o fogo, ele vai piorar a situação, ele vai incendiar a casa. E é mais ou menos assim. Esse homem recebeu a orientação, ele fez o curso, ele aprendeu. Ali o seu tutor, ele explicou, nesse caso de incêndio, é desse jeito que você utiliza, o fogo tem que ser dessa forma. Tá? A chama você tem que apagar dessa forma. Se esse homem chega nesse ambiente e pratica totalmente ao contrário, o que vai acontecer? Vai dar errado. O que vai acontecer é que ele vai incendiar a casa. Aquilo que era para trazer solução vai trazer problema. E assim é a palavra de Deus. Se você praticar da forma errada, você pode ter certeza
que você vai fracassar, tá? Então ouça a palavra de Deus, interprete da forma correta e pratique sempre aquilo que você aprendeu. E é por isso que nós precisamos sempre, como eu sempre tenho aqui incentivado os irmãos, ler a Bíblia. Não esperar apenas do seu pastor, dos pregadores. Não espere, tá? Deus requer de você, Deus requer de mim, ler a palavra de Deus. Eu já disse aqui num vídeo anterior que eu não leio a Bíblia para pregar ou para ensinar. Na verdade, ler a Bíblia é uma tarefa de todo cristão, de todo aquele que quer conhecer o Senhor Jesus, todo aquele que recebeu o Senhor como Salvador. Ele tem que ter esse desejo de conhecê-lo mais. Ele tem que ter essa vontade exacerbada de avançar em conhecer o Senhor Deus, como disse em Oséias 6:3. Tá? Se não tem esse desejo, tem algo errado. Tá, irmãos? Há algo errado. Alguma outra motivação puxando essa pessoa para trás. Tá? Então, essa necessidade, você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa abrir a sua Bíblia. Você precisa... E não se preocupe. Primeiro você dá o primeiro passo. Primeiro vem a motivação, para depois vir o hábito. E o hábito vai fazer você avançar até a volta de Cristo. Assim eu creio. Amém? Mas o importante é você dar o primeiro passo. Eu vou começar a ler a Bíblia e não é apenas ler, mas leia e medite nela. Pega um versículo e fale, hoje eu vou praticar esse versículo. Tá? Tem versículos ali em Provérbios, você encontra diversos versículos para a vida, que você pode usar no trabalho. Você pode usar onde você estiver. Tá? Versículos para a vida, porque a Bíblia ela é atual. Ela não é um livro ultrapassado, mas é um livro atual. Relata fatos para hoje, traz recursos para hoje. Tá, irmãos? Há quem diga que a Bíblia o livro traz notícias mais recentes do que a própria Veja. Tá bom? Então, irmãos, precisamos ler a Bíblia. Tá bom? Nem tudo nós podemos engolir. A Bíblia é um alicerce. Então, a Bíblia é esse alicerce. Agora, segundo ponto aqui, a palavra de Deus é luz. Tá? Então, por essa questão, nós precisamos se dedicar na palavra de Deus. Porque ela é luz para o nosso caminho. Ela mostra o caminho, ela mostra os nossos pés para nós não pisarmos em lugar errado, tá? E mostra a frente, para onde você deve ir. E é por isso que cristão não anda confundido. Não deveria andar confundido. Cristãos que andam confundidos, na realidade, é porque têm buscado a orientação de Deus através de homens, através de pessoas, e não da palavra de Deus. Porque se você tem a Bíblia como bússola, você pode ter certeza e crer na inspiração divina, você pode ter certeza que Deus, no momento certo, se for para você fazer algo, tomar alguma decisão, você vai ler ou algum texto vai saltar à sua mente, você vai sentir a confirmação do Espírito Santo e você vai saber o que fazer. Tá? Como já aconteceu comigo algumas vezes. E essa conexão que o Espírito Santo ele faz conosco, a partir do momento que nós se dedicamos a ler a palavra de Deus, a querer conhecer Deus, a querer ouvi-lo, tá? A partir desse momento, essa conexão, ela nos torna tão íntimos que você não toma, mesmo que você queira tomar uma atitude no momento errado, você não consegue. Já aconteceu comigo de eu desejar uma situação, aconteceu e eu não estava entristecido e queria sair de um determinado lugar. E eu tentei diversas vezes sair desse lugar. Porém, eu não conseguia sair. Sempre que eu ia sair, que eu estava no meu limite, Deus levantava alguém através da palavra, não da profecia. Não foi ninguém dizendo assim, diz o Senhor. Não que não tenha homens de Deus assim, tem. Mas hoje eu tenho sido mais rigoroso a respeito, seletivo das pessoas que eu ouço, que se dizem profetas. Amém? E na palavra, um texto, irmãos,
que eu lembro até hoje, o texto que o irmão usou foi o texto de 2 Reis 4, falando do azeite da viúva, um texto corriqueiro, mas ele trouxe a minha vida explícita, ele falou o meu problema, e Deus me deu a orientação, que era para permanecer, que ainda não era o tempo. E foi tão forte, eu choro poucas vezes, tá, irmãos? Eu choro somente quando eu ouço de verdade a voz de Deus. E naquele dia eu me derramei em lágrimas, porque eu estava decidido a sair, e Deus me deu essa resposta por um homem simples que estava lá, não falou em línguas estranhas, não que não possa falar, não tenho nada contra, eu falo, sou pentecostal, tá? Mas não falou, não tinha, o ambiente não estava tão misterioso, tá, irmãos? Místico, a palavra foi racional, ela veio e entrou e encontrou um ambiente ali, um propício para ela adentrar. E graças a Deus fiquei um tempo determinado, e num determinado tempo chegou o momento de eu sair. Deus falou comigo através da palavra, e falou comigo, e depois confirmou com a mesma palavra através de outros profetas, tá? E o resultado foi que teve êxito essa mudança, mudei, e tudo cooperou para o bem, porque quando Deus está no negócio, quando é a palavra que está te guiando, você não fica enganado, e você vai ter êxito lá no final, amém? Então, avançando, ela é luz para o meu caminho, ela ilumina, não te deixa enganado de forma nenhuma. A palavra de Deus é imutável, ou seja, ela não sofre variação. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece a mesma para sempre. É por isso que diz que não pode nem colocar um tio e nem tirar. Aquele homem que põe ou tira será cobrado no dia do juízo, tá? Então, a palavra, ela não sofre mutação. Se há alguém dizendo que a Bíblia, há até argumentos de que a Bíblia precisa ser atualizada, de fato a Bíblia não precisa ser atualizada, tá, irmão? Isso aqui é até um fato, porque esse argumento, ele é tão, já virou até clichê em alguns lugares, nessas igrejas, principalmente modernas, onde fala a Bíblia precisa ser atualizada. Mas aí, se alguém te falar sobre isso, se alguém argumentar com você sobre isso, que a Bíblia precisa ser atualizada, você pergunta para essa pessoa, mas em que sentido ela precisa ser atualizada? Porque eu vejo um proveito em determinadas alterações, sim, que vão trazer uma facilidade maior para a compreensão, tá? Porque temos pessoas mais cautas, né, mais cultas, temos pessoas que não entendem muito bem quando você fala de uma forma bem formal, tá? Tem pessoas que você tem que falar de uma forma mais acessível. Então, existem textos mais acessíveis. Tem o texto da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Nós temos Bíblias como, por exemplo, a NAA, que é uma Bíblia que traz uma tradução muito boa, que você entende sem muita característica acadêmica, tá? Termos acadêmicos, mas coisa que você olha e você entende a palavra. Então, esse tipo de atualização, tá, irmãos, é tolerável. Mas atualizar dizendo que está errado o texto, que o texto ali que está escrito ali por Cristo, que foi colocado daquela forma, tá? Cristo, no tempo de Cristo era assim, agora não é mais, você tem que alterar isso? Isso não pode ser mudado. Se Cristo colocou naquele tempo, disse aquela verdade naquele tempo, ela é válida para nós até o dia de hoje. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Se você está entendendo a mensagem que eu estou tentando transmitir para os irmãos aqui por meio dessa lição, tá? Deixa no comentário aí o seu comentário, se você concorda ou discorda, tá bom? Você é bem-vindo, tá bom? Eu conto com a sua participação nesse vídeo. Comenta, curta, compartilhe, tá? Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Eu tenho gravado esses vídeos porque há até pessoas que no domingo não podem frequentar a escola bíblica dominical, porque trabalham, mas amam a escola bíblica dominical. E é o único recurso que tem,
é o vídeo, tá bom? Então estamos gravando com esse propósito. Então avançando aqui, e também para auxiliar professores que estão se preparando para dar a sua aula. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é okman, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra teológica sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbios 4, 5, 8. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz a sabedoria. Tá bom? Então, tudo aquilo que nós adquirimos, por isso que é necessário o estudo da Palavra de Deus. Porque todo o esforço que nós empenhamos em conhecer, em ler a Palavra, em se dedicar em meditar, para poder compreender o que ela está querendo dizer, tá, irmãos? Isso vai nos ajudar juntamente com a experiência que nós adquirimos com o tempo. Tá bom? A sabedoria, ela vem, eu costumo dizer que nem toda pessoa, há uma grande diferença entre maturidade para terceira idade, tá? Porque tem pessoas que assimilam que maturidade vem com a idade mais avançada. Quanto mais velho, mais maturidade você adquire, e nós sabemos que isso não é uma verdade. Porque maturidade é algo que vem... quem adquire maturidade são aquelas pessoas que absorvem as lições das tempestades que passam. Pessoas que absorvem tudo, né, todos os princípios e lições que Deus quis dar a essa pessoa pelas situações que ela passaram, pelas situações ruins, pelos desertos que passaram, que atravessaram. Pessoas que conseguem captar de cada erro dela mesma, uma decisão tomada de forma errada, depois paga a consequência, a pessoa extrai lições dali. Cada atitude errada que nós tomamos, nós precisamos extrair lições para não cometer de novo. A maturidade, ela vem daí. E é por isso que muitas pessoas não adquirem maturidade. Primeiro, porque tem pessoas na nossa sociedade, eu já me deparei com pessoas assim, de muito mais idade do que eu, mas difícil de lidar. E difícil por quê? Porque a pessoa, ela acha que ela sabe de tudo. Ela acha que ela tem todo o conhecimento. Ela não aceita um jovem ou qualquer outra pessoa ensiná-la, porque ela acha que o que ela sabe é o certo. E por isso ela fecha a sua mente para o conhecimento, para a entrada, né, de conhecimento. Então, irmãos, nós percebemos que isso é um problema, uma deficiência da nossa sociedade, de muitos, né, que fecham a sua mente para novas ideias, para novos conhecimentos. Por quê? Porque acham que sabem, tá? Então, uma coisa que eu aprendi, até mesmo para estudar a Bíblia, eu preciso vir desarmado para estudar a Bíblia. Eu não posso vir com uma ideia já na mente, porque se eu venho com uma ideia, muitas das vezes hoje as maiores contendas que nós encontramos na rede social são por pensamentos, né, teológicos, cada um tem a sua tese, o seu pensamento, e começam a debater sem menos pensar naquilo que ela está defendendo. Muitas das vezes está defendendo porque ouviu um pastor no YouTube dizendo que é assim, né? O outro do outro lado também está defendendo porque o seu pastor ensina dessa forma, mas não pega e abre a Bíblia para ver se é isso mesmo que o pastor dele falou que é verdade, ou que esse irmão do YouTube falou é verdade. Irmãos, por isso que temos que ficar com a palavra. Por isso que temos que abrir a Bíblia e ter o desejo de extrair dela. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, a Bíblia tem resposta para tudo. Para relacionamento, como educar seu filho. A Bíblia vai dizer um versículo que vai falar: afugenta o seu filho com vara. Não é afugenta que fala,
Mas disciplina o teu filho com vara, nem por isso morrerá. Olha para você ver que versículo irônico, né? Bate, pode bater, dá umas varadinhas, corrige o seu filho, nem por isso ele vai morrer. É isso que está falando. Não estou falando de espancamento, mas é o que está dizendo ali, é um ensinando como lidar com o seu filho, como educar o seu filho. Às vezes é necessário um puxão de orelha, às vezes é necessário um castigo. E da mesma forma instruir a mulher. Qual que é o seu papel, mulher? A mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. Então a mulher já sabe o seu papel. E nós temos diversas referências, irmãos. Como, por exemplo, nós temos um texto lá que fala assim, e nós erramos muito por não praticar esse texto. Em Provérbios 15, vai dizer que a palavra branda, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda apaga o furor. E muitas das vezes nós queremos orientar alguém ou corrigir alguém com a palavra dura. E é por isso que nascem as contendas. Se a gente chegasse com mansidão, colocando a Bíblia em prática, se a gente chegasse com uma palavra totalmente no contrário disso, chegasse com uma palavra branda, sem nenhuma tentativa de indiretamente afetar a pessoa ou machucar a pessoa, sabe? Que tem pessoas que até praticam a palavra, até entregam a mensagem de Deus, mas a pessoa no meio da mensagem, ela de alguma forma ela se deixa ser tomada pelo azedume dela e começa a colocar coisas que ela precisa. Por exemplo, ela precisa se justificar de algo que ela fez, ela coloca na mensagem, porque o pastor está lá ouvindo, o pastor precisa ouvir isso, então vai lá e coloca na mensagem também. Aí vai lá, tem pessoas que vai pregar, mas na verdade está se justificando de algo que fez. Então, eu aprendi, o púlpito não é para isso. O púlpito é para você pregar a palavra. Se você usa o púlpito para isso, para lançar o seu, descontar a sua raiva, desabafar, ou jogar em direta, falar com alguém. Você quer falar com alguém? Desça do altar, espera acabar o culto e conversa com a pessoa, cara a cara. É melhor. E é isso que a Bíblia orienta. Se tem problema com o teu irmão, chama ele, vai conversar com ele, corrige ele. Se ele não aceitar, e vai com testemunha. Se ele não aceitar, depois a sua parte você fez. Amém, irmãos? Então isso aqui que eu estou usando aqui é uma palavra de cunho prático, que você pode praticar. Então eu quero desafiar você no seu serviço. Amanhã muitas pessoas estão de folga, mas aonde você estiver, dentro de casa, aonde é o lugar que mais você se ira, lembra desse versículo e põe em prática. Lembra de Provérbios 15. A palavra branda apaga o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então você vai orientar um erro de alguém no seu trabalho, alguém fez alguma coisa errada. Chega com brandura. Se for preciso, dar 10 voltas, com toda a sabedoria, para não ferir a pessoa, ou para não demonstrar para a pessoa que você está querendo dizer que você é melhor do que ela. Não, porque tem muito disso. Não, mas vai com toda a mansidão, com toda a calma, tá? Sem querer afetar, apenas para mostrar o erro. Aqui, ó, sei lá o que. Tá, irmãos? Deus deu sabedoria para nós. Basta nós usarmos, tá? E a Bíblia vai dizer que quando nós não temos a sabedoria, nós podemos pedir que o Senhor dá. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre sobre sabedoria, que muitos confundem sabedoria com esperteza ou inteligência. Tá? Inteligência é uma coisa. Tá? Inteligência já é do ser humano, já é natural. Nós temos pessoas que são muito mais bem dotadas intelectualmente, enquanto outras um pouco menos, outras menos ainda. Nós temos. Tá? Mas a questão é que todo mundo é inteligente. Todo mundo tem a sua inteligência. Isso aqui é um fato. Tá bom? Inteligência não é sabedoria. Tem gente que é inteligente para tanta coisa, mas para outras são uma tolice que só. E nós pegamos aqui, por exemplo, sabedoria. A diferença entre sabedoria e esperteza. Esperteza.
A sabedoria, ela é totalmente diferente de esperteza. Esperteza na Bíblia você nunca vai encontrar na Bíblia uma conotação positiva para esperteza, para quem é esperto. Esperteza vem de astuto, e nós vamos ver que astuto é sempre uma conotação dada a Satanás, aquele que sempre quando ele ganha, alguém perde. É basicamente isso. Quando você é esperto, você saiba que alguém está saindo prejudicado nessa situação. Sempre que você é esperto com alguém, em alguma situação, alguém está sendo prejudicado. Só quem ganha é quem é esperto. E você acha que Deus aprova isso? Não. Na sabedoria, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando na sabedoria. Tanto quem vem se aconselhar, tanto quem vem precisando de algo e você ali orienta. Os dois saem ganhando, ninguém sai perdendo quando você tem sabedoria. E nós vemos isso no caso de Salomão, quando chega aquelas duas prostitutas, né, que uma teve o filho e acabou rolando em cima dele e ele morreu, e ela pega o filho da outra antes dela acordar, coloca do lado dela e fala: é meu esse filho, né? Esse filho é meu, o seu que morreu, o meu daqui. E ela conhecia, a mãe conhece seu filho, né? A mãe falou: não, esse é o meu filho, né? E ela continua aquele debate, foi levado a Salomão, e nós sabemos que Salomão, entre riqueza e tudo que ele poderia pedir, ele pediu sabedoria, e Deus deu a ele. E a Bíblia vai dizer que ele vê o clamor das duas: esse filho é meu, não, esse filho é meu, etc. Ele pega e fala: pega a espada, parte no meio. Os irmãos conhecem bem essa história. Parte no meio a criança, vamos acabar com o problema. Dá um pedaço para uma e um pedaço para outra. As duas enterram o filho, enterra a metade, né? A criança morta, mas pelo menos sai satisfeita, porque é o único jeito de resolver. E na mesma hora, a mãe, que era verdadeira, sentiu as suas entranhas se contorcer por causa do filho do seu ventre. E ela abre mão daquele filho para outra. E na mesma hora, Salomão, com a sabedoria que adquiriu da parte de Deus, ele diz: dá o filho para outra, porque ela é a mãe verdadeira, porque as suas entranhas se moveu pelo filho do seu ventre. Então você percebe como a sabedoria, ninguém sai perdendo, todos saem ganhando, mesmo que saia chorando na hora. Você pode ter certeza que aquele choro seu trará muitas alegrias. Tá? É por isso que eu sempre digo que numa pregação eu prefiro sair chorando do que sorrindo. Porque quando eu saio chorando, quando Deus toca na minha ferida, Ele toca no meu eu, no meu ego, eu saio com a cabeça baixa para casa, eu saio refletindo. É a oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor. É a oportunidade de eu corrigir. É o momento que o espelho está diante de mim. É o momento de eu me corrigir. É a oportunidade que Deus está me dando. E eu devo abraçar essa oportunidade com toda a minha força para não perder. Se eu quero o céu, eu preciso fazer isso. Amém? Então esse desafio eu faço a você. Tá? Pegue esse versículo para você ver quão atual que ele é, eu já disse, né? E pratica no seu trabalho, onde você estiver, dentro da sua casa. Seu marido vier falar com você estiver toda nervosinha, né? Ou ele estiver todo nervoso, né? Ou você estiver todo nervoso, o varão que está me escutando, e pratica isso. Lembra dessa palavra de Salomão, de sabedoria? Ele fala: a palavra dura suscita a ira. Não chega fazendo estardalhaço, não chega querendo afetar com as suas palavras, não chega como uma espada aguda que transpassa a alma da pessoa, que faz aquele alvoroço, que acaba causando um barraco. Mas chega com anti-chama, chega para apagar, chega com uma palavra branda, e ela vai apagar o furor. E você vai ver que a paz, um lugar onde era para ter toda a tribulação, né, onde poderia se tornar um caos, vai se tornar um lugar de paz, de serenidade. Amém, irmãos? Então, sabedoria na Bíblia é isso. É você saber, o que você adquire através da palavra de Deus.
conhecimentos que você adquire através da palavra de Deus, e a respeito até da vida e a experiência de vida que você tem pondo em prática, tá bom? Eu digo sempre que sabedoria, nós precisamos de sabedoria, a Bíblia própria diz isso, tá? Nós precisamos de sabedoria para tudo, para falar com pessoas, até porque cada pessoa hoje tem um temperamento, até isso por ordem de nascimento, muitas das vezes, ou pelo lar que nasceu, pelo lar onde foi inserido, pelo tipo de criação, cada pessoa tem um psiquismo diferente. E por isso nós obreiros precisamos prestar atenção, saber como falar. Primeiro, por isso que é importante deixar a pessoa falar primeiro. Deixar a pessoa se abrir primeiro. Se alguém quer um conselho, fala para mim. Deixa a pessoa falar, não interrompa. Deixa a pessoa falar, para você conhecer o ambiente onde ela nasceu, onde ela foi formada. Você conhecendo essa pessoa por dentro, conhecendo a história dessa pessoa, aí sim, você vai aconselhar aquela pessoa de acordo com com que a sua personalidade foi formada. Você vai saber, não, essa pessoa nasceu assim, sem pai, essa pessoa nasceu sem mãe, perdeu a mãe cedo, perdeu o pai cedo. Não, essa pessoa foi expulsa de casa, então eu tenho que aconselhar dessa forma. Cada pessoa é diferente. Para uma pessoa, um conselho é de um jeito. Para outra pessoa, o mesmo conselho, você tem que dar uma volta imensa para você não matar. Então, isso é longanimidade. E Paulo vai dizer que longanimidade é algo, um atributo que é necessário para que o corpo mantenha-se vivo e em funcionamento pleno. Amém? Então, para finalizar, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia Sagrada registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração a Deus. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Tá? Por quê, irmãos? Porque quando você teme ao Senhor, você conhece já os seus mandamentos. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Porque está contida nesse livro. Tá? Não tem nada oculto aqui. Tudo que é para você fazer, que é a sua responsabilidade, está claro. Tá, irmãos? Então, o que é temor? Sempre que tiver a oportunidade de você fazer aquilo que desagrada a Deus, sempre que um banquete for colocado à sua frente, sempre que uma oportunidade ali surgir, uma oportunidade que te afastará de Deus, uma oportunidade que te levará certamente para o abismo, tá? A oportunidade de pecar, a oportunidade de tudo quanto é tipo de coisa, a oportunidade vem de acordo com cada um, de acordo com o desejo de cada um. Nós sabemos muito bem disso. Tiago diz isso. Sempre que chegar o temor do Senhor, por isso que diz que é o princípio da sabedoria, porque quando você teme o Senhor, você vai temer, você vai ter respeito pelo Senhor e a palavra vai fluir nesse momento. Você vai temer e a palavra ela vai fluir nesse momento dentro de você, tá bom? Fazendo você você que já de repente já chegou até ali, você que já de repente ouviu, recebeu o telefonema e foi até o local até, já não foi sabedoria, mas foi até o local. Quando chega lá o temor bate e vem a sabedoria, faz você retornar ao caminho que você foi, tá bom? Isso é, irmãos, por isso nós precisamos temer ao Senhor, porque quando tememos ao Senhor, se você fala, irmão, eu não sei o que fazer para ter sabedoria. Teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Tá? Porque o restante é consequência. É isso que o comentarista deixou bem claro aqui. E é isso que Salomão quis dizer. Quando você teme ao Senhor, o resto é consequência. Quando você teme ao Senhor, reverencia o Senhor, respeita o Senhor, você não faz nada que irá transgredir a lei dele.
e nem vai fazer nada que vai desagradá-lo, porque o seu desejo maior é honrá-lo. Amém? Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus tornou-se mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Tá? Nós temos um texto muito interessante na Bíblia, em Provérbios 9 ou 8, se não me falha a memória, irmãos, tá? Salvo engano, que é a personificação da sabedoria, onde ele vai ali falar que a sabedoria estava desde o início, na criação com Deus. No ato da criação, a sabedoria estava lá. E ele vem caminhando falando da grandeza da sabedoria. Como que ela não pode falhar, não pode faltar. Tá? Todo cristão precisa buscar com veemência a sabedoria, porque a sabedoria é o que vai nos ajudar a manter esse corpo, que é o corpo de Cristo, em funcionamento pleno. Tá? É a sabedoria que vai nos ajudar a aceitar aquele irmão que está nos ofendendo, mas nós sabemos porque é novo na fé. É porque ainda é fraco espiritualmente. E nós precisamos ter paciência para que essa pequena árvore defeituosa cresça e chegue na estatura aí de varão perfeito. Amém? E agora, terceiro tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo, para identificar uma pessoa sensata. E o que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego proneses e suas declinações denotam sabedoria prática e que sineses sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Ou seja, a ideia é essa, de prudência. Se você sabe que é errado, se você já sabe, você ouviu, não queira pagar para ver. Em linhas gerais, nós podemos usar esse ditado, tá? Porque já vai resumir muita coisa aqui. Tá? Mas em linhas gerais é essa. Se você ouviu, não faça isso, para que não te suceda coisa pior. Como Jesus disse para alguns, não faça isso, para que não venha, não pegues de novo, para que não aconteça coisa pior com você, etc. E você pratica, você está sendo uma pessoa imprudente, porque você ouviu e mesmo assim se arrisca em fazer. Tá? Então isso é imprudência. Prudente, nós temos lá as 10 virgens. As virgens prudentes faz o quê? Levam, como já sabia que o noivo viria de repente, prepararam o azeite e guardaram de reserva, porque sabiam que ele poderia tardar, mas se prepararam, se precaveram. Então prudência é isso, é você se antecipar para algo. Tá? Então isso daqui é muito interessante. Se antecipe. Nunca espere, vamos dizer assim, nunca espere boas ações apenas das pessoas. Espere más ações também. Esteja preparado para ser rejeitado. Esteja preparado para ser reprovado por alguém. Porque assim, quando você for aprovado, tá, irmãos, vai ser melhor. Agora, se você espera a aprovação e é reprovado, você se frustra. E é aí que muitos desanimam e abandonam a fé. Tá? Prudência é isso, você antecipar para tudo. Amém? Então, esse é o comentário que eu gostaria de fazer acerca desse tema. Espero que tenha ficado esclarecido. Eu tento trazer de forma bem prática, tá, irmãos? De forma bem prática, eu só sei ensinar dessa forma. Tá? E que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa. Compartilhe esse vídeo. Se ficou alguma dúvida,
você envia aí nos comentários, ou me procura no Face, manda um message e eu vou estar respondendo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Um abraço.